Então, depois de uma longa paradinha, bom dia a todos. Que quem acessar o meu canal ou receber essa gravação possa ser abençoado com um momento de luz, de sol. Se não tiver sol lá fora, não importa, tenha sol dentro de ti. Que a bênção divina recaia como um sol sobre você. Da mesma forma que quando a gente está com frio, um casaco, uma manta, né, esquenta a gente, assim, aquele calorzinho gostoso, dessa forma, certo? Tem uma musiquinha batendo um sino ali, ó, e tá correndo, é tipo de uma cachoeira no meio de plantas, é muito lindo, que é música de aplicação de Reiki, e ela tem uma batidinha a cada 5 minutos. Já tá me dando sono. A água correndo, o sonzinho batendo, a flauta, enfim. Sou Maria Regina Stulert, instrutora de yoga, parapsicóloga, mestre em Reiki, terapeuta floral e outras cositas más. E espero que você esteja bem, onde quer que você esteja, né? Que a paz e a luz divina possa te alcançar e que você permita que ela chegue até você, né? Então isso é muito importante. A tônica hoje é um negócio, alguma coisa bem interessante. Eu estava assistindo a jornada de yoga do professor Tiago Leão. Ele é neto do professor José Hermógenes, que o professor Hermógenes, ele dentro da comunidade de yoga, ele é o precursor do yoga no Brasil. E ele tem uma história muito bonita. E aí essa jornada do yoga, né, o Tiago disponibilizou e eu tinha visto lá no Facebook, e aí resolvi saber mais, e daí eles mandam, né, e eu não tive tempo. E domingo eu pensei, quer saber, eu vou ver o que é. E aí assim matou muita saudade do professor Hermógenes, que eu tive alguns cursos com ele, algumas palestras e coisas assim, e ele era uma pessoa muito, muito bem-humorada, uma figura, né? Uma figura assim muito bem-humorada. E aí ele conta a história dele, aquela coisa toda. E durante essas palestras, né, 4 vídeos, então o Tiago falava, né, e ele contava a história dele, e ao mesmo tempo passava algumas gravações e algumas mensagens do próprio avô. Então foi muito legal, porque às vezes a gente começa a entrar numa via de mão única quando a gente está na prática do yoga, e de repente você começa a mecanizar, e às vezes é importante parar, observar, fazer uma outra trajetória para que se possa ver de forma diferente. E eu achei muito interessante o que ele falou, o professor Hermógenes, né? Ele estava falando sobre os corpos, né? Os 5 corpos dentro da visão do yoga. E daí ele falava ele colocava assim que o espírito é como um mar e nós somos como ondas, que cada um de nós é uma onda na meu Deus, e a língua enrolou, né? Na oceanitude de Deus. A minha língua de vez em quando enrola, tá? O pensamento é mais rápido que a língua. E aí quando nós estamos desequilibrados, é como se nós negássemos a existência de Deus. Então, eu achei isso muito interessante, porque quem não tem uma dor, uma dificuldade, um desafio a superar, e aí quando a gente está assim em dúvida disso, a gente começa a sofrer
físico ou emocional ou psicologicamente. E atualmente, com essa restrição, esse afastamento, quem não está psicologicamente afetado, né? E eu achei isso muito lindo, muito profundo acima de tudo. E aí ele fala também que a prática do yoga, né, que o yoga é uma prática pessoal, é uma prática de vida, ela é uma filosofia de vida. E muitas pessoas só focam na parte física. É legal a parte física porque ela prepara o corpo e a mente, né, que é uma mente tão agitada, ela prepara essa mente, o corpo, a atividade física, ela prepara o corpo, ela dá uma canseira no corpo para que a mente diminua os pensamentos e se preocupe com o fato de se manter equilibrado e respirar. Então ela diminui também a ação dos pensamentos para que o corpo esteja firme, forte e resistente, mas ao mesmo tempo relaxado, para que a prática seja uma coisa boa, né? Que você não fique ali com dor no joelho, dor nisso, dor aquilo, né? E pensando só na dor. Como alguém pode cuidar do psiquismo se vai estar pensando na dor nas costas? Ai meu Deus, mas eu tô aqui nessa postura que tô duro, não consigo me mexer, não consigo nem piscar. E isso vai refletindo de forma negativa. Então, aí ele fala que a prática do yoga é como se, ao praticá-la, nós construíssemos um calçado de solas bem grossa para atravessarmos um campo de espinhos. Eu achei isso maravilhoso, porque quem é que nasce sabendo, né, a lidar com os desafios da vida? E à medida que a gente vai trabalhando com yoga, que a gente vai vivenciando yoga, que a gente vai praticando yoga, a gente vai encontrando esse caminho do meio. Um dia esse caminho é mais visível, outro dia não é tão visível, tem algumas brumas, né, que não são as brumas de Avalon, mas tem alguma neblina impedindo, né, assim, a clareza de ver, mas ela vai nos dando um suporte para que a gente possa ser amparado, né, por esse caminho, né, por essa escolha. E esse amparo, ele só é fortalecido quando nós mesmos construímos a nossa própria fortaleza, quando a gente constrói essa própria sola para atravessar esse campo de espinho, que quando você está bem calçado num campo, um bom exemplo é a gente tá descalço caminhando em cima da brita, né? Isso dói. Então, se você tá de chinelo ou de calçado ou qualquer coisa, você não sente a brita te espetando o pé. Então, eu achei muito interessante essa colocação dele. E isso significa que nós é que devemos construir esse sapato para atravessar esse campo espinhoso, porque dessa forma nós vamos moldando, né? Nós vamos moldando essa fortaleza para que a gente tenha amparo e proteção, porém que nós não fiquemos isolados, né? Afastado e longe das coisas que acontecem. Então, esse amparo ele é construído a partir das tuas atitudes, né? Das nossas atitudes, da minha, da sua, da nossa atitude. E esse projeto é que nem o sapateiro, né? O sapateiro ele constrói aquele calçado referente àquele número. E você, quando vai numa loja comprar um calçado, você vai provar o calçado, porque não é qualquer calçado que cabe no teu pé, né? Então, assim, a prática do yoga, ela também é uma coisa
individualizada. A mesma postura, às vezes, não é benéfica para mim, tá? Uma postura que alguém é mais jovem, mais flexível, que tenha mais força, ela é bem desenvolta naquele corpo, para mim, às vezes, não funciona daquele jeito. Porque ou eu sou um pouquinho mais gorda, ou porque eu tenho uma certa falta de flexibilidade, ou porque dói alguma parte do meu corpo, ou porque há um limite, ou qualquer coisa. Então, assim, eu posso me adaptar ao que o yoga me oferece nas inúmeras possibilidades. E olha que tem posturas e tem formas de modificar, e tem forma de vestir essa prática. E à medida que a prática acontece, é aquela confeccionar mesmo o calçado para servir no teu pé, para que você possa ter uma trajetória num campo minado, num campo de espinhos. Quem nunca andou num pasto cheio de roseta? Duvido. Ele atravessava o pasto num pé só, né? Era muito rápido. Aqueles espinhinhos, ó, que maravilha. Enfim. E aí eu gostei muito dessa ideia. E dentro do yoga nós temos... a grande maioria das pessoas vieram da religião católica. Mesmo o pessoal que é evangélico, protestante, ou não sei, eu não lembro o outro nome, na verdade a construção veio dessa área, né? Então existem os mandamentos, e dentro daquilo que eu conheço, que é a Igreja Católica, né? Os outros eu não posso falar muito porque não sei. E o yoga não é diferente, só que ao invés de mandamento, existe como os yamas, como condutas moral e ética, e os niyamas como conduta disciplinar. Então os yamas, eles são aquilo que seria negativo dentro de nós, que é a violência, que é a mentira, que é o apego, que é o gastar energia, e agora não lembro o outro, mas tudo certo, que eu não vou falar dos outros, então tá tudo bem. E eles trazem um olhar diferenciado, porque quando... será que eu nunca vou mentir? Às vezes é necessário, porque às vezes uma pequena mentira, apesar de ser algo que não é legal, às vezes ela evita um confronto maior e um desgaste maior, e até preserva o outro, que às vezes não tem uma estrutura para aguentar uma verdade nua e crua, tá? Então, eu trouxe hoje, proveniente essa ideia de que o espírito é um mar e nós somos ondas, nessa oceanitude divina, e a questão da gente ter a força suficiente para, através da prática do yoga, construir esse sapato de sola grossa, que vai ser a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso amparo. Então eu trouxe a ideia do primeiro yama, que é a não violência. E aí eu pergunto assim, como isso está dentro de você, a violência? E a violência dentro de uma visão que, quando a gente começa a fazer curso de yoga, isso é muito seco. A não violência, não ser violento. Não ser violento, aí tu já te imagina assim com revólver e faca na mão porque você está matando todo mundo. E não é isso, tá? Isso também. Mas às vezes a violência, ela está mais sutil, ela está num julgamento que tu fazes de ti mesmo, num julgamento que tu faz do outro, num olhar endurecido em relação a uma pessoa, a uma situação que a pessoa está vivenciando, a uma situação que você vê no dia a dia, né? Numa coisa assim que você olha para o outro tem mais
mais do que você em termos financeiros, e aí você pensa, nossa, como uma pessoa dessa está fazendo isso ou alguma coisa assim. Enfim, o quanto que a gente se torna violento para si, para com aqueles que estão ao nosso entorno, com várias palavras, olhares, atitudes e ações. Então, que isso seja observado de uma forma doce, né? Que os olhares sejam sutis, que as atitudes sejam sutis e a gente possa transformar essa violência em não violência. E aí eu trouxe o niyama, que os niyamas, eles seriam a conduta disciplinar, que é a pureza, o contentamento, o autoesforço, o estudo das escrituras do eu, né? E a entrega ao divino, que é o conhecimento. Então, assim, a pureza. Aí o primeiro, que eles é salcha ou salca. Eu não sei muito o sânscrito, tá? E todo livro que tu pega tem uma forma diferente, enfim. Então, daí tem duas formas que eu aprendi, salcha ou salca, tá? Mas o bem entendido é que significa pureza. Pureza de quê? De corpo, de alma, de pensamento, de emoção, de sentimento. Então, que essa pureza ela esteja potencializada dentro de nós e não apenas numa semente, mas que ela tenha que ela encontre ali o território propício, os agentes naturais para estimular esse germinar dentro de cada um de nós, e que essa pureza ela tenha uma força de trazer para dentro de nós essa não violência. Então a pureza ela seria o outro prato da balança que vai trazer esse equilíbrio e que vai nos permitir manter o fiel no centro, onde a gente encontra esse caminho do meio, em que a gente pode usar esse calçado de solas grossas e fazer a nossa viagem, a nossa jornada, a nossa trajetória sem medo de ser feliz, porque você sabe que o tempo inteiro você está sendo amparado por essa divina luz, que você faz parte de algo maior e que isso te traz a certeza de chegar em algum lugar, sem se perder no meio do caminho, né? Então isso é bem importante que a gente tenha essa consciência e que isso apazigue o nosso ser, apazigue os nossos quereres, as nossas dificuldades, as nossas perguntas, as nossas angústias, para que a gente tenha nesse momento toda a inspiração, toda a iluminação, para que a gente possa ser melhor a cada dia e se colocar à disposição, sendo mestres de nós mesmos, né? Sendo orientado por essa grande oceanitude e saber que esse mar ele está e que você é uma gotinha, mas que essa gota faz muita diferença, que você pode preencher esse copo, que você pode ser pleno, plena, né? E que isso faz toda a diferença, que um a mais num cabo de força é uma força maior, né? E você pode vencer essa brincadeira. Então que nós tenhamos essa consciência de manter esse equilíbrio, favorecer esse estado de presença que vai nos dar essa referência de pureza, de não violência, de caminho do meio, e de que sim,
somos um pequeno grão de areia, que isolado é apenas um grão de areia, que não faz grande coisa, mas numa orla marítima reflete o brilho do sol. Então que possamos pensar nisso, que possamos trazer isso para o nosso dia a dia e que possamos nos fazer mais responsável em relação a tudo que está acontecendo, não nos chicoteando, mas nos colocando em ação, em forma de oração. Não ser pedintes nessa hora, ser mendigo de pedidos, mas ser plenos de oferecer. Que assim seja para todos e que essa luz que brilha, a luminosidade do dia, independente de estar sem sol ou não, que seja uma luz no final do túnel para que nós, para que eu, para que você, para que todos nós possamos caminhar iluminados pela luz própria do Mestre que existe dentro de cada um de nós. Então, namastê a todos. Que Deus em mim, Ele seja essa luminosidade para que você também encontre a sua luz e para que você possa, junto, caminhar e iluminar um espaço maior. Namastê. Fiquem bem, fiquem na paz.